questão interessantíssima, raciocínio total, você tem que ter muita atenção para não se atrapalhar nessa questão. Olha o que ela diz. No Nordeste brasileiro é comum encontrarmos peças de artesanato construídas por garrafas preenchidas com areia de diferentes cores, formando desenhos. Um artesão deseja fazer peças com areia de cores cinzas, azul, verde e amarelo. Cinza, azul, verde e amarelo. Mantendo o mesmo desenho, mas variando as cores da paisagem. Casa, palmeira e fundo, conforme a figura. Então, casa, palmeira e fundo. O fundo pode ser representado nas cores azul ou cinza. A casa, azul, verde ou amarelo, e a palmeira, cinza ou verde. Se o fundo não pode ter a mesma cor, nem da casa nem da palmeira, por uma questão de contraste. Então, o número de variações que pode ser obtidas para a paisagem é... Qual é o detalhe? A casa e a palmeira pode ter a mesma cor, hein? Não houve restrição para isso, não. A casa e a palmeira podem ter a mesma cor, mas o fundo nem pode ter a mesma cor da casa nem da palmeira. Então, o que é que acontece na questão? Quais são as opções que eu tenho? Para a casa, ela pode ser azul, verde ou amarelo. A palmeira pode ser cinza ou verde e o fundo pode ser azul ou cinza. Qual é o detalhe? O fundo não pode ter a mesma cor nem da casa nem da palmeira. Então, o melhor jeito de fazer essa questão é a chamada análise, a árvore das opções. As árvores, alguns chamam de árvore das possibilidades, ou simplesmente a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou fazer as opções. Para a casa, se a casa for azul, quais são as opções para a palmeira? Só voltando aqui. Palmeira pode ser cinza ou verde, o fundo pode ser azul ou cinza. A casa azul, verde ou amarelo. Eu vou supor, inicialmente, casa azul. Se a casa for azul, a palmeira não pode ser cinza. Por quê? Porque se for cinza, o fundo vai repetir. Ou casa ou palmeira, já que ele só pode ser pintado nas duas cores. Então, quando eu boto a casa azul, eu obrigo a palmeira a ser verde, e aí o fundo é obrigado a ser cinza, porque senão repete a casa. Então, só tem uma opção. Azul, verde ou cinza, se a casa for azul. Só que aí, gente, acontece o seguinte. A outra opção que eu tenho é muito interessante. Se a casa for verde e a palmeira cinza, aí o fundo tem que ser azul. Por quê? Porque o fundo não pode repetir a palmeira. Então, outra opção, ó, verde, cinza, azul. Só que, se a palmeira for verde, repetindo a casa que pode, aí o fundo tem duas opções, azul ou cinza. Então, observe que para esse caso eu tenho três opções. Casa verde, palmeira cinza, fundo azul. Ou casa verde, palmeira verde, fundo azul. Ou casa verde, palmeira verde, fundo cinza. Repito, casa e palmeira pode repetir. O fundo é que não pode repetir com casa ou palmeira. E finalmente, a última opção, se a casa for amarela. Se a casa for amarela e a palmeira cinza, aí o fundo é obrigado a ser azul. Porque se ele for cinza, repete a palmeira e não pode. Se a casa for amarela e a palmeira verde, aí o fundo pode ser qualquer uma das duas, porque nem vai repetir nem a casa nem a palmeira. Então nós temos mais três opções aí, ó. Casa amarela, palmeira cinza, fundo azul. Ou casa amarela, palmeira verde, fundo azul. O azul pode, porque não repete as duas, ó. E finalmente, amarelo, verde e cinza. Então nós temos uma opção se a casa for azul. Nós temos três opções se a casa for verde e três opções se a casa for amarela. Então existem 1 mais 3 mais 3, 7 opções de letra B. Esse é um exemplo de que nem sempre as questões de análise combinatória têm que ter forma. O que tem é raciocínio. Se liguem!